Olá, galera. Agora vamos continuar a parte de protozooses. Vamos lá? Doenças provocadas por protozoários. É o objetivo dessa aula. Vamos falar agora sobre a tal da malária. Já vimos, né? Leishmaniose, amebíase, chagas, giardíase e agora a tal da malária. Malária, também chamada de maleita. O quê? Malária, mesma coisa que maleita. Mesma coisa que impaludismo. Impaludismo. Acho que essa você não escutava aí não, né? Nunca tinha ouvido falar. Maleita, malária, impaludismo, tudo sinônimo. A malária, gente, é uma doença provocada por um protozoário conhecido como Plasmodium. Já já escrevo para vocês no quadro. Esse tal de Plasmodium, ele é transmitido principalmente através da picada de um mosquito, um tal de mosquito Anopheles. Mosquito Anopheles. Olha só, o mosquito Anopheles, também chamado de mosquito prego. Não podia perder essa piada, né? Mosquito Anopheles ou mosquito prego. A fêmea, lembra, é a fêmea do mosquito. Lembra que o mosquito macho alimenta-se de seiva das plantinhas. Tira a seiva da planta é o alimento do mosquito macho. Mosquito fêmea, que suga o nosso sangue, ela usa para amadurecer os seus ovos. Então, a fêmea do mosquito Anopheles, ao picar o homem, vai injetar o protozoário Plasmodium na forma de esporozoitos. Oi? Como assim? É que o protozoário encontra-se na forma haploide. O protozoário está na forma haploide, N. Células N. Tranquilo? Chamado esporozoito. É bom saber. A contaminação do mosquito para o homem é na forma de esporozoitos durante a picada. Esses esporozoitos, então, através da circulação sanguínea, vão chegar até o fígado, vão até os hepatócitos. Gente, no fígado, os esporozoitos invadem os hepatócitos e lá dentro das células do fígado, olha o que acontece. Os esporozoitos vão reproduzir de forma assexuada. Reproduzir assexuadamente dentro do fígado, repito. E vão formar merozoitos. Originam merozoitos. Como assim? Tá aqui, O esporozoito é o protozoário, a célula maior. Então, dentro do fígado vão ser formados vários merozoitos. Os merozoitos também são haploides, só que são células bem menores do que os esporozoitos, tranquilo? Bom, então esses vão do fígado para o sangue. Então, repetindo, olha o que acontece. No fígado penetram os esporozoitos, injetados pelo mosquito. Esporozoitos invadem o fígado, lá dentro eles reproduzem e originam então os merozoitos. Os merozoitos, também haploides, só que menores, vão fazer o quê? Merozoitos, amigos, eles vão para o sangue. Ruptura de células do fígado, lesões no fígado, né? E merozoitos vão para a circulação sanguínea. Os merozoitos, então, no sangue, eles vão invadir as hemácias. Invasão das hemácias. Gravando a forma do protozoário que invade o fígado são os esporozoitos. A forma do protozoário, o estágio em que a invasão das hemácias vem a ser os merozoitos, tá? Detalhezinho que alguns vestibulares cobram. Então, merozoitos invadindo as hemácias. Cada merozoito invadindo uma hemácia, lá dentro ele vai proliferar. Proliferação dos merozoitos. E a hemácia, então, acaba arrebentando. Arrebenta a hemácia, liberando vários merozoitos. Nossa Senhora! A hemácia foi invadida por um merozoito. E depois essa hemácia vai arrebentar, porque dentro dela foram formados
vários merozoítos novos. Gente, esses merozoítos fazem o quê? Vão repetir o processo. Eles vão invadir novas hemácias. Está aqui, ó. Merozoítos rompem as hemácias e no sangue invadem novas hemácias. Então, ó, o ciclo acaba se repetindo. Os merozoítos, reproduzindo dentro das hemácias, levam um tempo de mais ou menos 48 horas ou 72 horas. Vai depender da espécie do protozoário plasmódio. É porque tem Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae. De acordo com a espécie do Plasmodium, essa fase de ruptura das hemácias pode levar ou 48 ou 72 horas, tá bom? Bom, observem o seguinte, gente. Quer dizer que no ciclo da malária, tem a chamada fase hepática. A fase hepática, em que o fígado está sendo atingido. A fase hepática. E existe uma fase da doença no corpo humano chamada de fase eritrocítica. A fase eritrocítica. Lembrar que as hemácias também são chamadas de eritrócitos. Na histologia. Então, a fase de lesão hepática e a fase de destruição das hemácias. Outro detalhe a ser observado muito importante, galera. Quando as hemácias são arrebentadas, destruídas devido à proliferação dos merozoítos, há liberação de uma substância chamada de hemozoína. Quando as hemácias são rompidas, liberação de merozoítos, liberação de hemozoína. Não estou te zoando, não. É hemozoína mesmo o nome da substância. Essa substância é fabricada devido à proliferação e metabolismo dos protozoários dentro das hemácias. Por que eu estou dando importância à hemozoína? Ela é a substância, a grande responsável pelos picos de febre. Qual é o principal, digamos assim, sintoma da malária? A pessoa tem acessos, picos de febre que se repetem com uma certa regularidade. E cada pico de febre, cada acesso febril, é porque no sangue está havendo liberação de bastante hemozoína. Isso aqui já caiu várias vezes, é um clássico dos vestibulares, cai mais do que saci com cãibra, tá? Hemozoína responsável pelos acessos de febre. Febre e calafrio que a pessoa tem na chamada malária. Então, repetindo, ó, eu vou repetir para ficar bem claro. A forma que infecta o homem a partir do mosquito, esporozoito. Quem invade o fígado, esporozoito. Quem invade as hemácias depois, merozoítos. E ruptura de hemácias, que se repete com uma certa regularidade. Liberação de hemozoína. Galera, acontece também que, quando as hemácias são rompidas, além da liberação de hemozoína, liberação dos chamados merozoítos, há também liberação de algumas formas do protozoário Plasmodium, chamadas de gametócitos. Oi? Quando a hemácia arrebenta, libera hemozoína, merozoítos e também libera algumas células, algumas formas do protozoário, gametócitos. Gametócito masculino, gametócito feminino. É isso mesmo. O gametócito feminino é maior que o gametócito masculino. Lembrando, por enquanto, ó, é tudo haploide. Todas essas formas do protozoário encontram-se na forma haploide. Tranquilo? Bom, então o que vai acontecer? Esses gametócitos vão ser sugados pelo mosquito. Um mosquito anófeles, mosquito prego, quando pica uma pessoa que tenha malária, o que acontece? O mosquito ele vai sugar os gametócitos
e vai sugar merozoítos. Só que os merozoítos no mosquito não vão dar em nada. Merozoítos no mosquito Anopheles não vão evoluir, eles morrem. Entretanto, os gametócitos, que são células, repito, diferenciadas dos merozoítos, os gametócitos, eles vão parar lá no estômago do mosquito. Mosquito pica no homem, ingere gametócitos, merozoítos morrem. Gametócitos no estômago vão fazer o quê? Gente, no estômago do mosquito, os gametócitos, eles vão se fundir. Eles vão se fundir. Então, olha só, nós vamos ter a fecundação. Tá aqui, ó. Fecundação dentro do estômago do mosquito. Então, já que acontece fecundação, vai ser formado o que então? Vai ser formado uma célula diploide, ó, diploide. Agora o plasmódio, o protozoário, a célula, está na forma diploide. Olha que incrível. Esse aqui é o tal do zigoto, diploide, certo? Fecundação, diploide, zigoto. Esse zigoto que acabou de ser formado, ele já vai sofrer meiose. Ele sofre meiose e vai formar o quê? Vai formar células haploides. Essas células haploides são os esporozoítos. Esses esporozoítos, eles vão passar do estômago para as glândulas salivares. Esporozoítos chegando às glândulas salivares. Quando o mosquito picar uma outra pessoa, ele injeta esporozoítos e o ciclo se fecha. Esse é o ciclo do plasmódio, o causador da malária. Tem uma fase em que o protozoário se encontra na forma haploide. E tem uma fase do ciclo em que ele se encontra na fase diploide. Essa fase diploide é sempre no mosquito, não no homem. Então, vestibulando. Vê se faz sentido para você. Olha só. No homem, a reprodução assexuada que acontece, então quer dizer que o homem é o hospedeiro intermediário. O homem é o hospedeiro intermediário. E no mosquito, onde tem o encontro dos gametas, dos gametócitos, onde tem fecundação, formação de zigoto, então aqui é a reprodução sexuada, certo? Reprodução sexuada acontece no mosquito. Portanto, o mosquito é o hospedeiro definitivo. Lembra? Critério da matéria de zoologia e biologia. Hospedeiro intermediário é onde acontece a reprodução assexuada. Hospedeiro definitivo, onde tem a reprodução sexuada. Então, amigos, aqui ó, é a reprodução no corpo humano. E aqui a reprodução no mosquito. Tranquilo? Esta aqui é uma reprodução chamada de esporogonia. Ó. Aqui é uma tal de esporogonia. Se você não está lembrando, dá uma olhadinha de novo lá na nossa aula sobre protozoários, quando eu falei para vocês dos tipos de reprodução que protozoários podem fazer. Tranquilo? Bom, então, no quadro, mostrei para vocês como é, né, o ciclo da malária. Agora, observações importantes. Esporozoíto, merozoíto, ruptura de fígado, ruptura de hemácias, hemozoína, os picos de febre, os acessos de febre, etc. e tal. O que está faltando? Vamos aos nomes, vamos às formas de transmissão. Então, quer dizer que a malária é provocada pelo agente etiológico chamado de
Plasmodium. Protozoário Plasmodium, tá? Transmissão. Como é que alguém, então, pode pegar malária? A principal forma, acabei de explicar para vocês, né? É através de um vetor. Transmissão vetorial, através de um vetor, que é a picada da fêmea do mosquito Anopheles. Anofelino. Alguns falam assim, anofelino, já aportuguesado, né? Anofelino. Esse mosquito, também chamado de mosquito prego. Mas, galera, também pode haver transmissão vertical. Oi? Transmissão vertical? Quer dizer, pode passar da mãe para o feto? Pode sim. Você entendeu o ciclo? Lembra que o protozoário passa pelo sangue? Esporozoito, merozoito, lembra? Já que o protozoário Plasmodium passa pelo sangue, ele pode também passar pela placenta e chegar até o feto, transmissão vertical. Então, também transmissão através de transfusão sanguínea. Sim, através de transfusão sanguínea, o protozoário passa pelo sangue. E também transplantes, órgãos transplantados. A malária pode passar. Tranquilo? Agente etiológico e as formas de transmissão da malária. Maleita ou impaludismo. E, para ficar tudo completinho, para ficar tudo bem claro, detalhe importante. Tem um tal de Plasmodium vivax. Plasmodium vivax. É uma espécie de plasmódio. Tem também um tal de Plasmodium falciparum. Credo! E também tem um tal de Plasmodium malariae. Lembra que eu falei para vocês sobre a duração do ciclo eritrocítico? Merozoítos invadem as hemácias, lá dentro proliferam, reproduzem, até arrebentar as hemácias, liberar novos merozoítos, liberar hemozoína? Pois é. No caso do Plasmodium vivax, para isso tudo acontecer, o ciclo se completar, leva um prazo de 48 horas. A cada 48 horas. Cada 48 horas. Plasmodium falciparum, mesma coisa. O ciclo se completa a cada 48 horas, mais ou menos. Plasmodium malariae, a reprodução dele, liberação de merozoítos, leva um pouquinho mais de tempo. Se repete a cada 72 horas. Então, pensa comigo. Olha só. Plasmodium vivax. A pessoa tem febre hoje. Hoje teve febre. Muitas hemácias liberadas. Liberação de muita hemozoína. Então, daqui a 2 dias, 48 horas, vai ter nova liberação. Então é febre, é febre, 2 dias de descanso, e no terceiro dia, lá vem o pico de febre de novo. Então aqui, gente, o Plasmodium vivax, ele provoca a chamada febre terçã benigna. Uma tal de malária do tipo febre terçã benigna. O Plasmodium falciparum, mesma coisa. Um dia de febre,
2 de descanso. Depois do terceiro dia, depois da última febre, né? Lá vem o pico de febre de novo. Então é febre terçã. Febre terçã. Só que tem um detalhe. O Plasmodium falciparum, essa espécie é a pior que tem. Muita hemozoína, é mais agressiva. Febre mais alta que as outras e acessos de calafrio terríveis. É a febre terçã maligna. Credo? Falciparum, seu malvadão. Febre terçã maligna. E, no caso do Plasmodium malariae, então, é febre, 3 dias de descanso, e no quarto dia, a partir da última febre, lá vem febre de novo. Então, é febre quartã, uma tal de febre quartã. Amigos, prezados alunos, então, malária é isso aí. Conhecer o ciclo, saber por que dá febre, conhecer as formas de transmissão e os protozoários, cada tipo, que tipo de malária vai acontecer, tá bom? Divirtam-se depois com as questões aí do vestibular, da apostila, para você treinar essas informações. Um abraço, até a nossa próxima protozoose.